E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira, mais um Tuesday que nós estamos fazendo aqui ao vivo no nosso canal no YouTube. Toda semana temos um convidado, temos uma pessoa que pode trazer informações importantes para a nossa empresa, para a nossa produção, né? Para nos tornarmos aí pessoas melhores, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Eu sou a Vicky e, para quem não sabe, a VIP Solutions é uma empresa de telefonia fixa na nuvem que está aqui para revolucionar a comunicação das suas empresas para que vocês consigam atender esse perfil de cliente cada vez mais conectado. E agora nós estamos também no Spotify. Toda semana tem um conteúdo lá para você colocar enquanto você está no carro, enquanto você está em casa, está no seu home office aí, tem um conteúdo bacana falando sobre assuntos diversos, assim como o nosso Tuesday Trends, que hoje tem uma convidada incrível, que eu amo conversar com essa mulher, que pensa numa mulher inteligente, simpática, bonita, esportista, magra, um espetáculo. Michele Vasconcelos, a nossa querida Michele, que também está aí nessa vida de empreendedora com a M Vasconcelos Consultoria. Michele, por favor, se apresente para o nosso pessoal, diga aí sobre a Michele Pessoa, a Michele Profissional, conte-nos tudo. Tá bom. Bom, Vicky, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. O sol saiu hoje, né? Apesar do friozinho, então o sol apareceu. Já deu para dar uma animada, né? No nosso dia, na nossa terça-feira. E estou aqui para conversar com vocês um pouco, né, do que eu desenvolvi aí ao longo da minha carreira, com foco em gestão de pessoas, apresentando um pouco da Michele. Na quarentena, a Michele ganhou peso, como todo ser humano. Eu falo que essa quarentena é para a gente engordar 40 quilos, acho que é bem por aí. Exatamente. Mas a boa notícia que eu recebi é que essa semana a piscina está aberta, eu vou poder voltar a nadar. E aí eu vou recuperar o prejuízo, né? Eu imagino, Michele. Nossa, esse período de quarentena, eu sei que você faz várias atividades, né? Tem natação, tem a dança, e de repente para tudo, o corpo sente, né? Muito, muito mesmo. E isso mexe muito com o emocional, né? Eu trabalho com gestão de pessoas há mais de 18 anos. Então, eu iniciei a minha carreira na área de RH, trabalhei em todos os subsistemas do RH, fui durante muitos anos funcionária, até que em 2011 eu resolvi seguir carreira solo e abrir uma consultoria que focasse em desenvolvimento humano, tanto para atender a pessoa jurídica quanto para atender a pessoa física. Então, hoje a M Vasconcelos ela tem várias soluções que vai desde da psicanálise, do processo terapêutico, até a parte de educação corporativa, a implantação do departamento de RH, recrutamento e seleção. Então, a ideia é que tudo que envolver o desenvolvimento humano, nós estamos ali prontos para oferecer soluções que sejam personalizadas. E desde o ano passado, boa parte das nossas soluções tem como base a inteligência emocional, que aí tem a ver com um pouco da minha história pessoal, né? Eu sempre gostei desse tema há mais de 10 anos, eu venho estudando, e no mestrado eu tive a oportunidade de fazer o meu projeto de pesquisa voltado para a inteligência emocional. E aí a gente vai multiplicando nas soluções que existe na M Vasconcelos toda a teoria que envolve esse tema. Muito legal. E é importante a gente falar porque a gente comentando sobre as questões físicas, né, de não poder fazer uma atividade ou de repente ter que se virar em casa. E isso, como você disse, mexe também com o nosso psicológico. Acho que muitas pessoas que antes não imaginavam ter algum tipo
de situação de ansiedade ou até mesmo de depressão, alguns sinais por conta de tudo isso que a gente está vivendo, que ninguém nunca imaginou que nós poderíamos passar por algo parecido, está sofrendo com isso também. Você tem percebido isso não só nas organizações, nas empresas, mas também a pessoa física, né? O pessoal que, poxa, de uma hora para outra mudou a sua rotina totalmente e vira uma incerteza de todos os lados. Como que você o que você está recebendo aí na M. Vasconcelos em relação a isso? Olha, hoje a gente tem se deparado com situações que é nítido que são psicossomatizações. O que é isso, né? Então, muitas vezes, por essa sobrecarga mental, por esse estresse que nós estamos vivendo, por perder totalmente o controle da nossa rotina, perder o controle do que nós tínhamos em relação às nossas perspectivas, isso fez com que as pessoas não conseguissem mais canalizar, né, essa tensão. Como você mesmo disse, antes existia a possibilidade de você canalizar na vida social, canalizar na interação com a família, canalizar na interação com os amigos, mesmo na atividade física. E para algumas pessoas, essa tensão ela foi dada vazão através de crises de ansiedade, algumas pessoas até com crise mesmo de pânico, quadros de pessoas que já estavam, às vezes, se recuperando de uma depressão, retomaram o quadro de depressão. Então, emocionalmente, a quarentena, ela trouxe muitos pontos negativos, né? Então, assim, às vezes a gente ficou tão focado na parte do biológico, né? Do vou adoecer, vou pegar o Covid ou não vou pegar o Covid, mas com certeza todos nós fomos afetados emocionalmente. Alguns chegaram a, de fato, desenvolver algum tipo de transtorno e outros só ficaram com sintomas. Mas eu mesma, que aí é casa de ferreiro espeto de pau, né? Quando eu vivenciei a doença, eu cheguei a ficar contaminada com o Covid, emocionalmente foi realmente 2 semanas de muita tensão, onde eu tive que recorrer a todo o aprendizado da vida, né, para Meu conseguir Deus, lidar com aquela colocou incerteza. em prática tudo que você aprendeu. Tudo e mais um pouco, né? E realmente é algo que a mente não estava preparada para lidar com esse tipo de situação. É verdade. A gente fica realmente, né, ver esses relatos, ver, graças a Deus você conseguiu se recuperar. Agora tá curada já? 100%. Foi no final de maio. Ah, tá. Então, mas realmente assusta. E eu enxergo que a mudança de comportamento das pessoas precisando fazer, né, esse distanciamento, esse isolamento social e a economia meio que parada ou andando numa velocidade muito lenta, acaba unindo tudo. É a possibilidade de se contaminar, é a preocupação com a família, você ter que suprir as necessidades básicas e, ao mesmo tempo, ter aquela preocupação, eu não sei se eu vou ter o meu emprego amanhã, eu não sei se eu vou conseguir suprir, né, vou ter algum tipo de renda para suprir as necessidades. Isso faz com que a pessoa tenha uma série de dificuldades para digerir tudo isso, né, para conseguir entender, falar, peraí, né, deixa eu ver o que está acontecendo, vamos conversar, vamos pensar, vamos estruturar, vamos refazer, e com tudo isso a empresa fala, ó, vocês vão tudo trabalhar de casa. Aí, com tudo isso acontecendo, o seu chefe quer que você trabalhe de casa, né? Então, primeiro, já vem o nosso tema hoje é falando sobre o papel, né, do novo líder, considerando Sim. toda essa mudança, porque esse novo normal que todo mundo fala, ele nada será como antes, né? A gente brinca do ACDC,
na empresa, que é antes Covid e depois Covid, né? Aconteceu essa mudança e muita coisa ainda vai ficar. Há muito tempo atrás a gente teve essa diferença, né? Essa separação de chefe e de líder. E agora o líder tinha toda uma rotina na empresa e agora ele precisa começar a não só criar a própria rotina, como ajudar os outros a criar a rotina deles para conseguir produzir. Como é que a gente faz tudo isso? Realmente, o papel, né, do chefe, ele foi mudando, né, de acordo com as décadas. Então, quando a gente fala da era industrial, era um outro comportamento, né? O chefe ele tinha um distanciamento maior da sua equipe, e com o passar da evolução do mercado de trabalho, se notou que a aproximação desse chefe para uma liderança mais humanizada fazia com que os resultados fossem melhor atingidos, né? E que as pessoas de fato ficassem mais comprometidas. E parte dessa aproximação envolve o estar presente, né? O poder olhar nos olhos, ver como está o rosto do seu colaborador, como que ele está naquele dia, poder fazer uma abordagem não só do ponto de vista profissional, mas quanto pessoa. E aí, o trabalhar em casa, de alguma maneira, esse chefe, né? Esse líder, ele se distancia de sua equipe. E esse distanciamento, ele gera praticamente a mesma sensação para nós que ficamos longe dos nossos familiares. É uma sensação de descontrole, né, de desamparo. E o líder, né, ele tem que acompanhar a sua equipe e os seus processos. E muitas vezes, quando todos estão juntos, isso se torna mais prático, né? Pelo menos era a cultura que nós estávamos inseridos, apesar de o home office não ser algo novo, né? Porém, culturalmente, a maioria das empresas tinha o home office como uma exceção, não como um padrão cotidiano. E é onde esse líder ele realmente tem que se reinventar para ele continuar tendo essa aproximação da sua equipe. Ao mesmo tempo, ele tem uma demanda de acolhimento diferente do que ele tinha antes. Afinal de contas, essa equipe está mais sensibilizada do ponto de vista pessoal. E aí ele tem que conseguir conduzir a atenção dessa equipe para os resultados que a empresa necessita. Sim. E nesse caso, quando o líder, né, primeiro ele se organiza, né, ele entende ali a situação dele, eu acho que a importância de um líder, ela é fundamental, como você falou, né, não só na questão de entrega de resultados, mas nessa humanização, nessa inclusão, né, e no desenvolvimento das pessoas. Mas para isso ele precisa estar bem, né? Ele precisa estar ali o mínimo necessário, equilibrado, para poder transferir isso para a sua equipe. E no caso, um líder, né, que precisa agora fazer uma gestão da sua equipe remotamente. Quais os pontos que esse novo perfil de líder precisa observar em relação não só à produção, mas também ao colaborador? O que ele precisa prestar atenção? O home office, né? Eu acho que o primeiro ponto que esse líder tem que se atentar é se a equipe ela tem a infraestrutura necessária para poder executar as suas funções dentro da mesma qualidade que ela executava quando estava no presencial, né? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque isso pode ser ainda uma carga de mais estresse na situação. Então, muitas pessoas não têm essa estrutura, né, para que ela possa trabalhar de casa. Ou
até tem, mas ela ainda não sabe como usar, né? Eu acredito que agora, depois de alguns meses, né, que a gente está vivendo essa realidade, as pessoas já estão adaptadas à rotina da infraestrutura. Mas o primeiro ponto que esse líder tem que se atentar é se estar em casa tem as condições mínimas para que esse colaborador possa poder fazer a entrega dele. E o segundo ponto é qual é o estado mental deste profissional. Porque muitas pessoas ficaram durante um bom tempo, principalmente no início, no primeiro mês da quarentena, 100% focada no assunto Covid. As pessoas acordavam e iam dormir pensando nisso, né? O quanto este medo da finitude, né? O medo de que eu vou morrer um dia, estava dominando a capacidade intelectual desse colaborador. É um segundo ponto. E para isso, esse líder realmente tem que ter um bate-papo com a equipe dele. Quando necessário, ele tem que buscar uma intervenção do departamento de RH, ele tem que buscar uma consultoria externa para que realmente seja apurado o quanto aquele profissional está equilibrado, minimamente equilibrado, para conseguir conduzir as entregas dele. E eu presenciei muito mais de um caso de excelentes profissionais que se perderam. Literalmente, realmente, eles não conseguiram se encontrar durante este período, a ponto de escolherem se desligar da empresa. Uau. A ponto de uma relação que era positiva, os profissionais, inclusive, alguns tinham acabado de ser promovidos no ano anterior e, de repente, adotaram uma postura de resistência, onde não entendia e não aceitava o fato da empresa pedir para eles trabalharem home office. E aí, esse líder ele tem que ter muita inteligência emocional para lidar com este conflito e entender que essa pessoa está travada não por falta de competência, não por falta de comprometimento, mas porque essa demanda do tudo do novo que houve está sendo difícil de ela superar. Sim. Tem aquela situação onde alguns líderes, né, não se enxergam trabalhando home office e, em alguns casos, até passam a duvidar, né, como você colocou, da sua capacidade de gerenciamento, de gestão da equipe. Nós, no começo, né, a empresa entrou no regime 100% home office na segunda quinzena de março, e eu me lembro que logo no início de abril, como estava tudo muito aflorado ainda, as pessoas estavam iniciando essa estrutura para trabalhar home office. Para alguns foi mais tranquilo, mas outros sempre tem um ou outro que tem um pouco mais de dificuldade, até porque o ambiente da casa não foi pensado para isso, né? Então, a gente teve um bate-papo com uma psicóloga que veio numa reunião online com todo mundo e as pessoas começaram a expor os seus medos, as suas ansiedades, falando, poxa, eu nunca me senti assim, né? Tô com dor no peito, tô com falta de ar, e muitas vezes eram questões realmente psicológicas, de as pessoas só focadas em ouvir sobre o Covid de manhã, à tarde e à noite, e não conseguiam enxergar uma luz no fim do túnel, né? Isso há 4 meses atrás, né? Já fazem 4 meses que nós estamos trabalhando home office. Algumas pessoas realmente não tiveram essa estrutura e a empresa enxergou isso e essas pessoas voltaram a trabalhar fisicamente na empresa, mas é um desafio muito grande para o líder enxergar também a pessoa, né? Não só o profissional, enxergar ali a pessoa, porque em alguns casos você tem pessoas que vão para o trabalho para fugir de algo de casa e de repente você não tem para onde fugir, não é mesmo? Exatamente. Assim, com a vida adulta, né, a gente assume várias personas,
né? Então, eu tenho a minha persona mãe, a minha persona filha, a minha persona profissional, e normalmente eu vivo cada um desses papéis em ambientes distintos e dentro de um cotidiano. Quando você pede para que esta pessoa, dentro do mesmo ambiente, viva todas essas personas, não é tão simples para todos conseguir separar isso, porque o tempo ele é um grande organizador mental, né? E também é um grande estressante. Sim. Porém, quando a gente tem aquele cotidiano onde acordamos, nos arrumamos, pegamos o carro, vamos para um outro lugar, trabalhamos, terminamos aquele trabalho, voltamos para o acolhimento do nosso lar, revemos aquelas pessoas que nós amamos, tudo isso faz parte de ciclos que tende a organizar a nossa mente. E quando a gente se depara com a situação onde a gente está 100% do tempo dentro de um mesmo ambiente, tentando dividir todas as nossas rotinas ao lado das pessoas que a gente ama, mas muitas vezes a comunicação não é tão fluida, né? Porque a gente sabe que quando quem mais a gente ama, mais difícil é de se relacionar, né? Afinal de contas, ser imparcial é mais fácil com quem a gente não tem tanta conexão. Agora, com quem a gente ama, é muito difícil ser imparcial em determinadas situações. E aí, estar 100% do tempo com essas pessoas, ou eu resolvo aquelas questões que estão pendentes, ou vai ficar um climão no ar. E aí, todo gatilho, e o que não faltou foi gatilho, né, dentro dessa realidade que a gente está vivendo, todo gatilho é um motivo para mais estresse, é um motivo para um conflito, para uma discussão. Então, as pessoas realmente, algumas têm o trabalho como um porto seguro, como um momento de respirar e focar naquela outra persona que para ele está mais equilibrada. Isso não é ruim, né? Desde que realmente ele não use isso como uma fuga. É complicado. A questão da liderança também remotamente, né? O papel que esse líder precisa ter com a sua equipe, a, a questão do olho no olho, né? Que você conversar ali, você estar próximo, que não existe mais, faz com que os líderes tenham que aumentar mais os seus contatos, os seus relacionamentos com esse profissional. Aí ele vai abusar da tecnologia, ele vai usar e-mails, mensagens, reuniões. Então, tem uma série aí de serviços, inclusive a telefonia, que pode facilitar nessa questão de comunicação, né, de ter esse relacionamento com a equipe. E aí eu acredito que é onde ele precisa ter muita cautela, muito cuidado, porque eu sempre digo que escrita não tem entonação. Então, o que você escreve não tem entonação, e às vezes você está escrevendo uma coisa e a interpretação do outro lado vem outra. É um ponto, assim, incrível de uma coisa que a gente enxergou. É lógico que estamos usando muito mais as ferramentas online, mas tomar cuidado com essa forma, né, de falar, de escrever. Aí, beleza, a pessoa começa a fazer muita reunião online. Não começa a ficar muito chato ter, não, eu quero te ver, eu quero falar com você, aí pede uma vídeo de manhã, uma à tarde, uma no fim do dia, e não está acontecendo isso também, os líderes terem assim um exagero no uso dessas ferramentas? Sim, alguns líderes, né, talvez nem estavam tão acostumados com essas ferramentas no seu dia a dia, né? E aí, por ter aquela necessidade de controle, de saber o que a equipe está fazendo, acaba usando as ferramentas sem ser de forma assertiva, né? Assim, eu digo que um dos pontos positivos desse momento que a gente viveu é que nós vivemos esse momento na era da tecnologia.
Então, felizmente, nós temos muitos recursos para fazer uma gestão à distância, né? E o líder que souber construir ali um planejamento, ele vai usar essas ferramentas a favor dele. Então, ele tem que ter realmente uma rotina, né? Ele tem que ter. Muitos líderes hoje, por exemplo, estão usando a segunda-feira para fazer a reunião de alinhamento da segunda, da semana, né? Então, toda a equipe se reúne na segunda-feira e cada um fala qual é a sua pauta. E todos trabalham dentro de algum software ou de algum mapa onde é possível que seja lançado ali qual tarefa você está fazendo, a data dessa tarefa de entrega, e o restante, né, principalmente o líder que cuida dessa equipe, vai acompanhando quais tarefas já estão concluídas. E aí, conforme demanda, ele vai chamando caso a caso cada membro da equipe. Então, esse ciclo, né, de 3 pontos seria o mais adequado. Então, o início da semana, primeiro horário do dia, uma reunião com todos, cada um diz quais são os seus pontos chaves da semana, e aí que haja nos bastidores uma ferramenta, né, um software, onde as atividades possam ser controladas, né, que seja um painel de controle. E dentro desse painel de controle, conforme tiver alguma dúvida, alguma demanda especial, esse líder retoma o contato individual. Sempre é melhor, quando possível, que as reuniões sejam feitas com vídeo, né? Por quê? Porque o vídeo, ele traz uma humanização maior. E tudo que a gente está precisando nesse momento é de humanização, é de acolhimento. Então, você trocar um e-mail, primeiro que às vezes o profissional não está atento ao e-mail dele, né? Ele está fazendo uma outra atividade. Você mandar o WhatsApp também, provavelmente ele vê mais rápido que o e-mail, mas pode ficar uma coisa, o risco da interpretação do texto ser errada também, né? E aí a tarefa não sair corretamente. E outra coisa que os líderes também estão usando de forma abusiva é usar as ferramentas em horários extra expediente de trabalho. Então, o líder ele tem que se policiar para que ele mantenha aquela rotina que estava dentro de um expediente, para que realmente, se for necessário, ele entrar em contato com esse membro da equipe fora do expediente, que ele faça isso esporadicamente. Porque não é que é porque as pessoas estão de home office que elas estão disponíveis 100%. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E alguns líderes também não estão se atentando a esse fato. Nós tivemos casos aqui de empresas, que eu até relatei no bate-papo que nós tivemos com a doutora Roberta Pegoretti, sobre clientes que estavam, né, com dificuldades de ter essa comunicação entre o colaborador home office e o seu cliente final, e acabava que ele precisou, no começo, né, como foi feito assim, precisa ir para home office, de um dia para o outro, foi todo mundo trabalhar de casa, com a estrutura que tinha e da forma como dava. E esse colaborador acabou usando o próprio celular para fazer contato com as empresas, com os clientes, né, para dar continuidade ali nas suas tarefas, e o cliente começar a retornar, grava o número, né, começa a retornar no número do colaborador, só que muitas vezes ele faz fora do horário, ou ele faz no final de semana, né, porque principalmente as empresas menores, onde a pessoa responsável está ali sempre disponível para os clientes, um colaborador ele tem que ter o horário de começar e o horário de terminar. E isso começou a gerar um problema enorme para as empresas e até por conta disso fizeram, né, adesão do nosso serviço, começaram a divulgar o próprio número fixo e ele poder transferir para o colaborador, enfim, conseguir segurar o que era fora do horário comercial. Então tem que pensar nisso porque o que a gente percebe é que o trabalho home office gerou um pico de produtividade em muitas empresas, né? Para as funções em que ele é viável, várias pessoas produziram, acho que os colaboradores começaram a ter uma autonomia muito maior para executar suas tarefas, só que às vezes excedia, né? Às vezes as pessoas
iam até mais tarde ou faziam uma carga maior, e é uma coisa que o líder precisa ficar atento, porque isso pode parecer bom, legal, está produzindo bastante, mas pode gerar uma consequência muito grave. Sim, além da consequência do passivo jurídico, né? Existe a consequência de fato do colaborador se sentir sobrecarregado, e acho que é justamente o que a gente começou a falar na live, né? A primeira coisa que esse líder tem que se preocupar é a infraestrutura da equipe. E depois entender como essa equipe está emocionalmente. Mas se essa infraestrutura for um veículo de mais estresse, realmente essa equipe não vai produzir, esse líder não vai atingir resultados. Então, ele ter esse feeling, né? Essa empatia para entender, poxa, mas ele tem todas as ferramentas necessárias, ele tem um chip corporativo. Nesse chip corporativo, ele já configurou o WhatsApp dizendo qual que é o horário de expediente? Os clientes receberam um e-mail da empresa informando qual é o horário de expediente, que a equipe está reduzida, como que ele pode ser atendido num canal emergencial. Então, tudo isso são pontos que o líder tem que se preparar para entender como que essa comunicação vai fluir. É claro que por parte do colaborador, eu sou bem sincera, o colaborador ele também tem que ter comprometimento e um pouco de flexibilidade. Afinal de contas, a empresa é a parceira dele. Se essa empresa crescer, ele cresce junto. E se ele não acredita nisso, ele está no lugar errado, né? Porque ele tem que acreditar e ele tem que ser parceiro. Porém, há limites nessa parceria. Mas eu entendo que num primeiro momento da transição, passou 2 semanas, eu ainda estava usando uma ferramenta pessoal, de vez em quando aconteceu uma demanda nova, eu vou lá e faço, ok. Isso é troca, né? A gente tem que entender que nós estamos num momento atípico. E outra, esse colaborador, se ele se sente incomodado, ele tem que saber usar uma comunicação assertiva para expressar esse incômodo para o líder dele, né? Ele também não pode ficar guardando isso e depois de uma hora para outra ele explode, ele fala que ele não é reconhecido. Então, isso é inteligência emocional. Entender como essa troca pode ser feita de uma maneira equilibrada e os dois se ajudarem, né? Então, assim, não tem como do dia para a noite todo mundo estar preparado. Sim, as pessoas têm que aprender a entender também, tanto líder quanto liderado. É verdade. E pensando, né, a gente tem aí as ferramentas online para poder fazer o gerenciamento, para poder dar suporte, e a parte de motivação, porque sempre presencial nós temos lá, as suas áreas têm as suas metas, são feitos alguns happy hours, sempre a empresa promove algum tipo de integração, algo que traga uma motivação, um engajamento desses colaboradores. Como fazer isso online? Então, essa reinvenção, ela vai ficar muito parecido com aquela rotina que nós já tínhamos, né? Mas aí ela vai ficar, em algum momento, mais individualizada. Eu presenciei situações, por exemplo, normalmente as empresas fazem o aniversariante do mês, né? Sim. E aí existia a live ali, a reunião online para o pessoal cantar parabéns, e o aniversariante às vezes recebia na casa dele um bolinho, alguma coisa personalizada. Aniversário também, a mesma coisa. Eu vi o exemplo de uma empresa, eu achei assim o máximo. Eu acho que de todas foi a ação mais humanizada que eu vi. Infelizmente, nesse momento de pandemia, os nossos funcionários, né, muitas vezes perderam um ente querido. Pai, mãe, filho. E eu vi, por exemplo, uma empresa onde a colaboradora tinha perdido o pai por causa do Covid,
e a empresa mandou, né, a carta de acolhimento com um café da manhã, dizendo que, mesmo distante, eles queriam que ela se sentisse abraçada e que eles sabiam que aquele momento era um momento muito difícil e que eles estavam ali para ajudá-la no que for necessário. Então, assim, foi uma atitude que realmente exige uma atenção de como eu vou estar conectado com essa pessoa, o que está acontecendo na vida dela, para que as coisas fluam. Tem empresas, por exemplo, que a cada 15 dias tem feito um happy hour online, né? Então, cada um está lá na sua casa, cada um pega o seu drink que mais gosta, o pessoal põe uma música, faz discussões, um bate-papo que não tem nada a ver com o trabalho. Então, assim, existe como a gente se manter conectado, né? É diferente da nossa conexão anterior, mas não é que isso não pode ser feito. E aí nós temos que ser menos rígidos, né? Às vezes a gente está naquela situação de falar assim, mas isso tudo não passa, isso está muito difícil, eu não consigo abraçar as pessoas que eu gosto, eu não consigo ter a rotina que eu tinha. E aí essa postura rígida vai fazendo com que eu me feche, por exemplo, para o que a tecnologia pode me oferecer. Me feche para outros meios de interação que eu nem imaginava. É verdade, porque em muitos casos, quem conseguiu, né, usar dessa inteligência emocional para redesenhar, ressignificar, para refazer ali a sua rotina e entender que, poxa, é desta forma que tem que ser, então vamos trabalhar para fazer o melhor aqui nesse formato. Quem conseguiu usar dessa inteligência emocional enxergou também o lado positivo disso tudo, né, que é por você conseguir fazer mais reuniões, você conseguir já estar em casa, né, não ter o deslocamento, não ter tempo em trânsito, coisas assim, e utilizar esse tempo para outras coisas. A gente sabe que não é fácil, mas por isso que algumas pessoas até enxergaram ali no trabalho remoto algo para ser implantado, assim, para ser utilizado mesmo depois da pandemia. Aí eu te pergunto, você acredita que um perfil intercalado funcionaria bem? Por exemplo, o colaborador ir uma, duas vezes por semana para a empresa pode ser uma alternativa interessante? Olha, ontem eu vi uma pesquisa da FGV com vários profissionais e a pergunta era o quanto eles se sentem adaptados ao home office. 53% dos participantes relataram que não estão adaptados. Então, pensando nesse público, né, que é mais da metade, é importante que se entenda, dentro de uma equipe, quais foram as verdadeiras dificuldades dessa equipe na execução do home office. Então, eu digo assim, que o home office é para todos, mas nem todos são para o home office. Sim. Porque, de fato, não são todas as pessoas que se adaptam bem. Quando você fala de algo alternado, isso de fato é muito mais funcional, né, do que o contínuo. Então, por exemplo, existem empresas que optaram por não trabalhar mais presencial, de trabalhar 100% remoto, até porque custos com aluguel, com várias outras coisas, foi reduzido. Mas não são todas as profissões, não são todos os ramos de atividade que o 100% remoto se aplica. Quando você fala assim, você acha funcional esse formato intercalado, né, onde um determinado período da semana eu estou presente e o outro período eu trabalho de casa, eu gosto muito disso, né? Na verdade, isso era uma prática que o mercado de trabalho já estava se adaptando, porém, desde que exista uma organização interna em relação à infraestrutura e em relação a processos.
porque muitos profissionais podem ter a sua entrega comprometida porque o processo ou porque a infraestrutura não está organizada para esse perfil intercalado de home office e presencial. Tá, porque pode acontecer, por exemplo, se a empresa determina que de segunda, quarta e sexta você vai para a empresa e de terça e quinta você trabalha home office. Se não tiver esse processo adequado, pode acontecer do colaborador trabalhar na segunda-feira, não entregar os resultados da terça e correr atrás dos prejuízos na quarta. É mais ou menos isso? Mais ou menos. E aí eu vou além. Vamos pensar assim: eu tenho um departamento com 5 pessoas. Esse departamento ele flui com a participação de uma outra área. Essa escala de segunda, terça e quarta, ela será para todos, né? Ou ela vai ser intercalada? Uma parte da equipe vai segunda, terça e quarta, a outra parte vai quarta, quinta e sexta. O quanto o colaborador que tiver interno vai estar motivado a buscar a informação com aquele que está externo? Será que ele não vai adotar uma posição de, ele não me atendeu? Eu tentei falar, não deu certo? O quanto ele não vai ser reativo a esse distanciamento? Então, quando a gente fala de um líder, o líder, ele deveria, né, ter esse comprometimento de que é minha responsabilidade conduzir o todo. Agora, quando eu falo de pares, mentalmente, não é todo par que tem essa parceria com o seu colega. Então, o primeiro resquício de conflito ou de dificuldade que ele tenha de comunicação com esse colega que está home office para fazer a entrega dele, que ele se sinta prejudicado, ele vai ser reativo. E esse nível de entendimento não é todo líder que tem. Então, a gente precisa saber se essa equipe ela está de fato sincronizada para que as coisas aconteçam. Uma parte estando presente e a outra parte estando remota. Sim, porque é um desafio muito grande. A estrutura da empresa precisa dar condições para que o líder consiga fazer essa avaliação e entender se ele realmente está com dificuldades para entregar o resultado ou se realmente a pessoa não está colaborando aí com essa flexibilidade. Porque o que muitas empresas enxergaram, a possibilidade no home office, é justamente para conseguir reduzir os custos e manter os colaboradores trabalhando, né? Não aumentar aí o nosso índice de desemprego. Mas também tem aquela situação onde o próprio colaborador pode entrar num comodismo, numa área de conforto, por estar trabalhando home office. É complicado para poder lidar com isso, porque como você não está ali próximo, se você não tiver um contato, um relacionamento perto com esse colaborador, dificilmente você vai conseguir enxergar outra coisa que não seja o resultado dele. Como que lida com isso para, de repente, não tomar uma decisão errada? Olha, só fazendo uma adendo, eu trabalho com a área de RH há 18 anos, né? E conheci várias empresas de diversos portes, desde multinacional a empresas de pequeno porte. Todas as empresas que eu passo, que eu tenho a oportunidade de ou aplicar a pesquisa de clima, ou ler a pesquisa de clima já aplicada anteriormente, o quesito comunicação é o calcanhar de Aquiles de todas elas. Então, a gente tem que pensar assim: se as empresas sofrem por uma comunicação cheia de ruído, quando todos estão presentes, essa comunicação ela não está fluindo não pela questão da distância física, mas porque existem questões emocionais que fazem com que essas pessoas não se comuniquem claramente, né? Que criem milindres, que criem meias palavras. E os processos não estão bem desenhados a ponto de diminuir a necessidade dessa comunicação, porque muita coisa já está desenhada e todos já estão adaptados. Então, uma maneira que a gente
que a gente entende, né, que o líder ele pode se precaver quando ele tiver que optar por eu vou deixar a minha equipe de home office parcial, eu vou deixar a minha equipe de home office integral, ou não, vamos todos voltar para o presencial. Primeiro ponto é ele olhar para como essa comunicação na área dele tem fluído. Não só agora, mas antes. Quais são os ruídos de comunicação que existem? Esses ruídos estão ocorrendo pela questão da praticidade, né, do um estar do lado do outro, isso não estar acontecendo, ou porque as pessoas não estão emocionalmente desenvolvidas para se comunicar. Porque parte do que a gente... E aí a nossa casa, eu acho que a nossa casa é um grande exemplo. A gente dorme e acorda ao lado da mesma pessoa, muitas vezes, e isso não faz com que você se comunique mais com ela. Né? A gente tem um paradigma quando a gente fala que é a questão física é que faz uma comunicação fluir. Não é uma questão física, é muito mais do que isso. Tem que existir processos, tem que existir um fluxo de comunicação, tem que existir metas em comum, tem que existir inteligência emocional entre essas pessoas para que, de fato, elas se expressem e se expressem de forma assertiva. Então, o trabalhar ou não em home office, ele é o menor dos problemas. O que toda empresa tem que fazer é um diagnóstico de como a comunicação dele flui. E entender que não é o home office o grande salvador da pátria, ou a falta dele, né, ou presencial. Sim, é verdade, a comunicação é o que vai ditar aí o quanto as coisas fluem, seja físico ou seja remoto, ou seja distante. Interessante você ter falado da gente dormir com a mesma pessoa e não ter uma comunicação. Interessante, né? Mas é eu acho que verdade. não tem um bote mais próximo do que esse, né? É E verdade. aí, eu acho que o líder ele tem que ter sensibilidade para a seguinte questão: se para ele está sendo difícil gerir a equipe, que é de responsabilidade dele, ele saber quem está trabalhando, quem está sendo competente, quem está fazendo a entrega, você imagina para os pares. Imagina eu, que sou par do meu colega aqui, ter que ficar buscando desse colega informação para eu trabalhar. Isso vai depender do meu líder. Eu não tenho que estar, eu quanto par, não vou emocionalmente estar tão disposta a cuidar do meu colega como líder. E nem devo na hierarquia do meu cargo. Eu tenho que estar focada para minha análise. É. E me diz uma Isso. coisa, na M. Vasconcelos, você tem algo que seja focado, né? Ou um curso, um acompanhamento, uma palestra que seja voltada para esse novo perfil, para auxiliar no treinamento desses líderes, de ter de identificar, porque muitas vezes quem está do lado de fora consegue enxergar muito melhor, né, as falhas que existem na empresa, numa gestão. Qual que é o trabalho que você faz, tanto com os líderes, quanto com a empresa como um todo, os liderados? Como que funciona isso dentro da M. Vasconcelos? O primeiro passo, Vicky, para a solução desse momento que a gente está vivendo, é realmente essa pesquisa de clima direcionada, para entender como é o fluxo de comunicação dos processos e o fluxo de comunicação da gestão. Uma vez que a gente tem esse dado, a gente consegue olhar se a comunicação ela está pecando por causa dos processos ou se ela está pecando por uma questão comportamental. Para cada um desses resultados, nós temos soluções diferentes. Por exemplo, se for processos, provavelmente esta empresa precisa de ferramentas como a Vcom pode oferecer. Se for comportamental, a gente tem que entender o que nesse papel de gestão
não está conseguindo desenvolver para que esta equipe tenha uma comunicação mais assertiva. E aí a gente está falando desde o trabalho individualizado de coaching para esse líder, como um treinamento comportamental para essa equipe, com foco em comunicação. Mas tudo tem que ser primeiro de um diagnóstico. Uma coisa que para mim é prioridade, e eu acho que felizmente hoje as consultorias agem desta maneira, é que o que é de prateleira nem sempre vai servir. Se o ambiente ele está favorável, ele está produtivo, ele está em crescimento, as ferramentas de prateleira, elas são válidas, elas são agregadoras. Mas quando a gente fala de uma solução para minimizar um sintoma ou para eliminar um conflito, é necessário primeiro um diagnóstico. Por isso, da pesquisa. Entendi. Legal. Michele, muito, muito, muito obrigado pelas informações. Eu tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas para esses líderes aí que estão nessa nova realidade, precisando se reinventar e conseguir contribuir com a sua equipe para a empresa continuar trabalhando, continuar produzindo e, com isso, preservar aí diversos postos de trabalho. Sei o quanto o seu trabalho fez diferença na nossa empresa, né? E a gente pretende ampliar isso agora nesse novo formato, talvez para o nosso caso, né? Como nós trabalhamos com ferramentas online, no caso da telefonia, do PABX virtual, está sendo um momento muito bom, porque nunca nós usamos tanto o que nós falávamos, né? Nunca o nosso discurso foi tão real com tudo isso, mas realmente temos ali, acho que em todas as empresas tem, né? A gente busca aí a perfeição, mas a gente sabe o quanto é difícil, e o desafio para os líderes com este novo cenário é grande, e a empresa precisa apoiar da forma como ela puder, porque o benefício vai ser para todos, tanto para a empresa, o cliente na ponta, o colaborador que enxerga, seja intercalado, ou 100% home office, ou 100% presencial, uma possibilidade aí de crescimento, de melhoria. É legal também falar um pouco sobre quando a empresa adota, né, o home office, quando ela consegue criar essa estrutura aí de processos e de comunicação, o quanto ela pode evoluir em relação a, por exemplo, poder contratar outras pessoas que não necessariamente precisam estar próximas da empresa, né? Você imagina um profissional que, além de ser bom nos seus resultados, né, conseguir entregar o que a empresa precisa, também precisa estar próximo ali do endereço físico da empresa. Uma vez que a função permite esse trabalho home office e existe essa inteligência emocional por parte do colaborador, você pode ampliar demais os horizontes da empresa em relação à contratação. Você tem alguns casos assim? Tem. Hoje, a boa parte dos projetos que a Amy Vasconcelos atua, a gente trabalha com parceria com outros consultores, com psicólogas, e muitas vezes esse trabalho, eu faço uma reunião de briefing, onde eu passo qual que é a demanda do projeto, o objetivo, a gente estrutura os prazos e esse consultor, esse psicólogo, ele vai tocando a atividade remotamente. Dentro dos serviços que a gente oferece, normalmente, esses profissionais que eu trabalho são profissionais que têm um nível de senioridade alta, né? Então, eles já têm totalmente o domínio da função deles, eles só precisam entender qual é a demanda e qual é o prazo, né? E normalmente são pessoas que eu também já tive o prazer de trabalhar há muitos anos atrás. Então, são profissionais que eu já conheço o perfil comportamental. E os resultados são super positivos, né? Porque realmente esse profissional mais sênior, ele busca autonomia, ele busca gerir o tempo dele da melhor forma possível e ele vai trabalhar com foco em resultados,
né? Ele não precisa estar ali diariamente respondendo a alguém. Então, é favorável do ponto de vista custo, é favorável do ponto de vista reconhecimento, porque realmente eu lido com um profissional que quer ser tratado desta maneira e os resultados são excelentes. Muito legal, muito legal. Bom, galera, precisando falar sobre inteligência emocional, treinar a sua equipe, tá enxergando que o home office pode ser uma alternativa bacana ou não, precisamos intercalar, ou precisamos melhorar a comunicação da empresa, precisa falar com a gente vai deixar os seus contatos aqui no nosso canal, o vídeo vai ficar disponível para que vocês possam acessar, manda para o seu amigo, manda para o teu cliente, teu parceiro que está lá com dificuldades, manda essa informação para eles, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo legal que eles podem aproveitar. Michele, faça suas considerações finais, que já está acabando. Bom, vamos lá, Vicky. Fechando aí, né, o papel do líder em relação a esse momento em que nós estamos vivendo, ele continua com os dois objetivos que ele sempre teve: processos e pessoas. Dentro dos processos, ele tem que atingir os resultados e as pessoas são quem vai ajudá-lo a atingir esses resultados. Então, se ele aprender a olhar para os dois dentro desse cenário que nós estamos vivendo, reaprender, né? Eu diria, ele vai continuar tendo uma entrega assertiva. Eu acho que o mais importante para esse líder hoje é ele ser flexível. Quanto mais flexível ele for a todas essas mudanças, menos doloroso será o processo. E se ele, por acaso, achar que para ele é muito difícil abrir mão de alguns controles, né, ou reinventar alguns controles, de repente cabe a ele uma busca de desenvolvimento pessoal. Ele entender melhor, ter um autoconhecimento sobre o porquê está sendo tão difícil para ele, e aí, com certeza, com esse autoconhecimento, ele vai conseguir ir para a equipe de uma maneira mais leve, de uma maneira mais assertiva. Bacana, muito legal. Gente, ficamos por aqui. Até o nosso próximo Tuesday. Mandem as suas sugestões, mandem os seus comentários. Na próxima semana vamos ter aí outros convidados de outros assuntos super interessantes. E o vídeo fica aí disponível. Michele, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, obrigada pelo seu tempo. E ficamos por aqui. Galera que acompanhou aqui com a gente, divulguem aí, se inscrevam no canal, que toda semana a gente tem uma informação bacana para vocês. Muito obrigado para todo mundo, um beijo e tchau! Tchau, tchau, gente!